Olha aqui um jogo importante para o Guarani. Ontem o Vila Nova e Avaí entraram em campo em um jogo de extrema importância para o Guarani. Vamos conferir aqui, veja aí como foi. Série B, 21ª rodada, com polêmica em Goiânia no duelo entre Vila Nova e Avaí. Dedurado pelo assistente, Getúlio chegou a ser expulso por uma cabeçada em Dudu com o jogo parado lá na área. Só que como agora a segundona tem o VAR, convém utilizá-lo. Douglas Marques das Flores foi até o monitor e lá mudou de ideia. Trocou o vermelho pelo amarelo e puniu também o jogador do Vila. Ficou barato para os dois. E depois do intervalo saiu o único gol da partida, Arthur Rezende, 1-0. E o Vila, ainda que temporariamente, deixou a zona do rebaixamento. O Avaí saiu do G4 e agora é o 5º colocado. Arthur Rezende, ex-jogador do Guarani, foi importante para o Guarani, porque com essa derrota do Avaí, o Guarani entrou no G4 da Série B Abezona. Marcos Luiz está ao vivo e vem com as informações, atualizando as informações do Guarani. Diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Lá vem o Marco, né, para falar desse Guarani. Você falou aí desse jogo, né, Batista? Arthur Rezende. A gente brinca no ditado do futebol brasileiro, a lei do ex. E nesse caso, a lei do ex acabou ajudando a equipe do Guarani, que no critério de desempate entrou no G4 do Campeonato Brasileiro e continua dependendo apenas de si para buscar o objetivo. Claro que o Guarani tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, principalmente o torcedor tem questionado em relação à produtividade desse meio-campo do Guarani. Para o torcedor, Batista, o Andrigo não está rendendo aquilo que já chegou a render quando então o Regis foi contratado, né? O Andrigo estava vivendo o fino da bola, como a gente diz, acabou se machucando, o Regis entrou, correspondeu à expectativa, Regis agora está de fora. E por que eu estou falando do Regis, Batista? Porque no vídeo motivacional que o Guarani acabou divulgando antes da partida contra o Operário, ele foi o cabeça da equipe do Guarani, incentivando o grupo para buscar o resultado positivo que veio com o placar de 3-0 para a equipe do Guarani. E mais, nesse vídeo motivacional, Batista, aparece quem? Luiz Gustavo, ex-zagueiro do Guarani. A gente sabe que a esposa do Luiz Gustavo mora aqui em Campinas, trabalha em Campinas, e ele está aproveitando também para fazer a sua recuperação no estádio Brinco de Ouro. O que causou para o torcedor uma interrogação? Por que o Luiz Gustavo está no vestiário momentos antes da partida, ouvindo toda a palestra, o vídeo motivacional? E aí o torcedor já começou a tirar algumas conclusões. Luiz Gustavo, para o ano que vem, ficará no Guarani? Ele que está se recuperando aí da reconstituição dos ligamentos do joelho. E a gente sabe que a recuperação é muito grande. Então tem essa interrogação aí na cabeça do torcedor. E eu passo para você. Será Luiz Gustavo ano que vem no Bugre? E aí, Batistão? Esse assunto não é novo, né, Marquinhos? Já em outra oportunidade também viram o Luiz Gustavo e disseram que o Guarani estava acertando com ele. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma informação Batista, nesse sentido, mas né? olha, nós estávamos falando sobre isso agora na Rádio Bandeirantes. Tudo bem, o cara às vezes acontece muito, né? O cara tem um bom relacionamento com a diretoria e tal. Ó, tô parado, posso fazer o tratamento aí, posso manter a forma aí no clube, isso acontece muito. Mas olha, o Luiz Gustavo foi visto dentro do vestiário, junto com os jogadores, junto com o elenco, pô. Isso aí sinaliza alguma coisa, tá? Isso aí pode ser que ele já esteja meio que conversado com os caras, ó, vamos recuperar aqui, mas já fica engatilhado pro Campeonato Paulista. Eu tô com o Marquinhos nessa, hein? Não sei não, hein? Luiz Gustavo, que na minha opinião seria uma ótima contratação, né? Agora, tá dentro do vestiário com os caras, participando do dia a dia, participando de uma reunião, de uma preleção pré-jogo, olha, sei lá, eu acho que já tá mais ou menos engatilhado aí, viu? Chama atenção, né? Porque eu vi a foto, inclusive, tá ali com os jogadores, né? Os jogadores se trocando depois do jogo, enfim, não sei qual momento era. É um jogador muito interessante, que quando passou pelo Guarani foi muito bem, tem mercado. Agora, eu fico imaginando, Batista, onde jogaria Luiz Gustavo se realmente tivesse a oportunidade para esse ano? Acho que esse ano fica mais difícil, né? Seria para 2022. Porque o Bruno Silva está bem, o próprio Rodrigo Andrade, talvez fazendo dupla com o Thales. Possível Campeonato Paulista, né? Campeonato Até Paulista. porque o Ronaldo Alves está emprestado, né? Então, quer dizer, pode já ficar uma dúvida, um ponto de interrogação aí, porque eu acho que não é assim, não é comum não, viu?
jogador que está participando. Fazer esses trabalhos, pedir ao clube para usar a estrutura, sim, isso é normal. Agora, tá dentro do vestiário, participando do dia a dia, das preleções, isso não é normal, não. E para você, Júlio Nascimento, indica o que isso aí? O jogador estaria acertando com o Guarani ou é só esse relacionamento até um pouco mais estreito aí, a ponto dele participar dentro do vestiário? Olha, Batista, as duas coisas, né? O Luiz Gustavo, ele tem um bom relacionamento há muito tempo com a diretoria atual do Guarani. Inclusive, a esposa do Luiz Gustavo trabalha em Campinas, então ele está buscando fincar raízes aqui na cidade, estar perto da família e, ao mesmo tempo, trabalhar essa recuperação, que não é uma recuperação simples. O Luiz Gustavo não joga desde dezembro, no começo do ano ele rompeu o ligamento do joelho, então é uma transição muito longa, né? Essa recuperação demora. Nós já vimos isso com o Eduardo Persson, então acredito que para a Série B não é o projeto do Luiz Gustavo para o Guarani, não. Eu penso que é um projeto para o Campeonato Paulista. Certamente e muito dificilmente o Guarani manteria os 4 atuais zagueiros. 2 devem sair, pelo menos um. Então o Luiz Gustavo chegaria para ser, de repente, um titular ao lado do Tales, briga por posição ali com o Carlão. Não sei, não dá para saber por enquanto, mas para a Série B acho muito improvável ele ser contratado. Agora, Marquinhos, essa paralisação de 10 dias, por um lado é ruim, porque quebra o embalo, né? O Guarani conseguiu uma vitória importantíssima diante do Operário, seria interessante que jogasse na sequência, mas na distribuição de tabela vai ficar um longo tempo inativo. Mas, por outro lado, tem a questão aí dos contundidos, especialmente o Regis. Como é que está essa questão aí do Regis? Qual é a expectativa de volta no meia? Bom, Batista, eu vou falar do Regis, mas também de 2 outros atletas. O Regis, ele já está em fase de transição. A transição, o que é? O Glegg daqui a pouco pode falar. É para o jogador readquirir ritmo de jogo, ter tempo de bola, essa coisa toda. Então o Regis já está fazendo esse trabalho com o elenco do Guarani. Eduardo Persson, ele teve aquele desgaste muscular depois da cirurgia que sofreu, como o próprio Júlio falou, aí para a reconstituição do ligamento do joelho, ficou muito tempo parado, 285 dias, e ele sentiu muito desgaste muscular. Então, para que não haja o rompimento da musculatura, o Guarani está fazendo um trabalho especial com o Eduardo Persson. E sobre o Júnior Todinho, Batista, o Júnior Todinho também teve um desgaste muscular, ele que ficou aí um certo tempo sem trabalhar oficialmente em jogos, né? Voltou na equipe do Guarani e sentiu também um desconforto muscular. Me lembro, e até o Júlio, a gente debatia outro dia na Rádio Bandeirantes, o Júnior Todinho, quando deixou o Guarani, ele estava machucado, né? Quando ele foi para o Juventude, depois demorou para se recuperar, ele tinha uma contusão no joelho. Agora é um desgaste muscular do Júnior Todinho. Então são os 3 atletas que o técnico Daniel Paulista espera a recuperação para contar, quem sabe, já para o jogo do dia 4 contra o Náutico, sem Ronaldo Alves. A gente até brincou, será que teria tomado o cartão de propósito? O fato é que o Ronaldo está emprestado até o final do ano, pertence ao Náutico, já não jogaria dia 4, então com certeza deu uma forçadinha no cartão. Você já forçou o cartão lá no torneio da Cana, Batista? Já forcei muitos cartões. Mas não precisava o Batista ele forçava cartão todo jogo, forçar, não. Pra ficar fora. Tinha que ficar fora para poder vender picolé lá para ganhar uns trocos, entendeu ou não? O Marquinhos está com o cara preocupado, viu, Batista? Tô achando o Marquinhos cara de preocupação. Mas o Batista sabe qual que é o motivo. Daqui a pouco o Batista vai dizer. Deve ser. Mas olha, essa questão aí da recuperação é importante, né? Porque você vê, o Guarani deu uma oscilada feia aí, né? Quando perdeu alguns jogadores importantes, especialmente o Regis, deu uma oscilada feia na competição. Então o elenco não é grande, é um elenco bom, mas é enxuto. Então se puder recuperar aí, principalmente o caso do Regis, mas o Persson também é importante. Como o jogo é só dia 4, de repente, até chegar lá, os 2 já estejam recuperados. Mas não pode precipitar, né? Porque o Regis tem essa situação aí, como o Marquinhos muito bem colocou. Hoje é um cara imprescindível nesse time do Guarani. Aliás, um outro tema abordado do Andrigo, né? O Andrigo, apesar de não ser ainda aquele Andrigo, naquele período que ele acabou se machucando, estava jogando muito bem no Campeonato Paulista, mas ele já vem em evolução. Se a gente comparar o jogo do Vitória para o Operário, o jogo contra o Operário, já mostrou uma evolução. Sendo aquele Andrigo participativo, finalizando, cara que prepara jogadas. E outro detalhe, o Todinho bem Batista é o titular absoluto no lugar do Lucão do Break. Para mim é o titular, o camisa 9 do Guarani. E só ainda com relação à questão aqui da vitória do Guarani em cima do Operário,
Nas redes sociais, aí a minha resenha deu uma repercussão, o pessoal não gostou que eu fiz uma crítica ao Daniel Paulista que demorou para mexer no time. E aí vieram criticar, dizendo que não valorizei a vitória, não sei o que, ganha de 3-0 e estou criticando o treinador. A crítica que eu fiz lá na resenha e ontem também no Bandeirantes Esportiva com a apresentação do Júlio Nascimento, claro, a vitória é incontestável. Ganhou, o mais importante de tudo é a vitória. Esquema bom é aquele que ganha, é aquele que vence. Mas veja, o jogo estava 2-0 e o Rafael Martins, ele fez uma defesa importantíssima, um milagre. Um chute na entrada da área, ele conseguiu fazer um milagre. Se o adversário faz um gol naquele momento, você viu o que aconteceu no jogo do São Paulo ontem? Exatamente. Lembrou no que eu falei ou não? Com toda certeza. O São Paulo ganhando o jogo de 2-0, Fortaleza faz um gol. Deu um vacilo. Normalmente é isso, é por isso que o pessoal fala que resultado de 2-0 não é jogo ganho. É perigoso. Não, porque se o adversário faz um gol, aí vira um inferno, ele vai pra cima e acontece aquilo que aconteceu ontem no jogo do São Paulo. Você gostaria de sair e ir pro vestiário perdendo de 2-0? Não, mas o que acontece é acomoda, você acaba acomodando. Resultado 2-0 perigoso pro time que não tem um bom treinador. Não porque é aí isso, o cara organiza. Greg, você Primeiro tá eu quero dizer pra você. Não, Batista, esse negócio de 2-0 é um resultado perigoso. Esse é um jargão do futebol. Eu sempre quis ir pro vestiário ganhando de 2-0. Você tá louco? Resultado perigoso. Claro que perigoso é melhor você tá estar perdendo ganhando de 0-0 do que tá perdendo ganhando de 2-0 do que tá perdendo de 2-0. Não é isso que eu tô dizendo. É que normalmente no futebol acontece isso. Um time está ganhando de 2-0, aí o adversário faz um gol e vai para cima, vai tipo cavalo louco e acaba empatando. Aconteceu ontem, no jogo do São Paulo. Então a crítica foi essa, é demorar para mexer no time, de fazer uma correção de rota. Tem que rodar, e quando ele mexeu, acabou mexendo errado, tirando as peças erradas. E colocou o Maxwell, que toda vez que entra é um negócio horroroso. O cara tá mal tecnicamente, dá na canela, ele não consegue dominar uma bola. Então insiste com o Maxwell, então puxou o time para baixo. Então a crítica foi nesse sentido. E todas as vezes que eu faço alguma crítica, é para tentar ajudar em alguma coisa, colocar uma opinião em cima daquilo que talvez o técnico não esteja enxergando porque está envolvido. Mas sempre no sentido de evoluir, de dar relevo, de dar destaque em cima daquilo que está acontecendo, jamais de diminuir. Estou aqui há 37 anos fazendo esse trabalho de forma ininterrupta no rádio e na televisão, em todas as tribunas que defendo e sempre dando aqui relevo ao trabalho do Guarani. É isso mesmo. Mas vamos lá, ô Júlio Nascimento, você está rindo aí, o que aconteceu aí? Os efeitos. O 2-0 é resultado perigoso, me pega mais do que o jogo de 6 pontos. Muito mais. Você concorda comigo, né, Júlio? Não, concordo. Mas não foi isso que o Batista disse, pelo que eu entendi, né? Mas tem gente que acha, que fala isso, que 2-0 é um resultado perigoso. Imagina o que é um resultado não perigoso, então, né? Não, eu não digo que é um resultado perigoso. Eu estou dizendo que o adversário faz um gol. Porque é isso que acontece. Acomoda, né, Batista? 2-0, ganhando em casa, já era, ganhamos. 2-0, ele naturalmente ele recua. E às vezes nem é a orientação do treinador. Os próprios jogadores, 2-0 e tal, aí vamos segurar o resultado. É um erro. Mas um erro. É a postura até do adversário, né, Batista? Da necessidade de buscar o primeiro gol, né? E acaba sendo mais agressivo no jogo. Deixa eu liberar o Marcos Luiz, porque eu estou recebendo aqui a informação de que tenho que liberá-lo neste exato momento, porque está passando da hora dele alimentar a sucuri. Não é isso, Marquinhos? E o cardápio hoje. E essa sucuri, ela é muito exigente, viu, Batista? Essa receita aqui, ó, já tá naquele livro que eu tô pensando em publicar pela sua sugestão e tal. E o Gleger, né, quando jogou lá em Recife, comeu muito. Sarabulho. Vou comer um sarabulho daqui a pouco, Batista. Sarabulho? Esse nome aí eu não... sarabulho nada mais é do que os miúdos do bode que você levou seu amigo pra comer, velho. É muito bom. A buchada de bode é muito boa. Miúdos do bode. Eu morava em Recife, em Boa Viagem, ao lado do bode Entre Amigos. Era fantástico. Comia buchada de bode quase todos os dias. Uma iguaria pra cá.
Olha, chegou até dar água na boca. O que é, ô Júlio? Não, tem que marcar o médico pro Marquinhos pra ver se o colesterol tá em dia, né? Porque essa dieta dele aí... Não, light nenhuma, né? Nenhuma receita light. Nenhuma receita light, nenhuma. Se ele estiver comendo todas as sugestões dele aqui, aí sim é um problema sério.